Olá, eu sou Rodrigo Carvalho, eu sou integrante do podcast Enquadrando, né? Eu estou aproveitando aqui o YouTube do Enquadrando para falar um pouco sobre temas gerais, né? Vou falar sobre série aqui, porque no Enquadrando Podcast a gente acaba falando especificamente só sobre cinema, né? E eu vou falar hoje sobre Anéis de Poder, né? Essa série polêmica que metade adora, metade odeia, né? E eu tô aqui para defendê-la. Eu tô vendo que tem muita gente, muito criador de conteúdo criticando a série, né? E eu venho aqui defendê-la. Eu sei que nesse momento, né, muita gente aí que tá vendo o vídeo tá afim já de vazar, fechar o vídeo, sumir desse vídeo aqui, mas eu vou pedir para você um pouquinho de paciência. Só um pouquinho de paciência. Fica aqui até o final do vídeo. Talvez, né, a visão que eu venho dar aqui mude um pouco sua opinião, quem sabe, ou pelo menos você pode usar aqui o conteúdo que eu vou te oferecer para você enxergar as outras séries de uma forma um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu vou falar de uma questão específica da série. Eu vou falar sobre o texto da série, vou falar sobre o diálogo da série, que para mim é o mais importante, é o que mais está saltando aos olhos, assim, em qualidade nessa série que eu particularmente estou gostando muito, tá bom? E por que eu vou falar sobre o diálogo especificamente? Primeiro porque é muito importante, no geral, né? Mas eu acho que é mais importante ainda aqui nessa série Anéis de Poder, né? E por quê? O Tolkien, muitos especialistas defendem que Senhor dos Anéis revolucionou a literatura de fantasia porque ele criou um mundo muito complexo, né? Que é a Terra-média, né? Ele trouxe junto com o Senhor dos Anéis, né? Não só uma história muito interessante, personagens muito interessantes, mas acima disso, mais importante que isso, um mundo muito real, muito vívido, muito verossímil, né? E isso meio que pavimentou ali um percurso para novos livros de fantasia seguirem o mesmo processo e oferecer esse mundo de fantasia quase real ali para o leitor. Quando você opta por fazer uma série do Senhor dos Anéis, você precisa ter um verdadeiro protagonista. O verdadeiro protagonista de uma série do Senhor dos Anéis deveria ser a Terra-média. Ou melhor, esse universo, né? Que tem Valinor, tem Númenor e tem a Terra-média. Eu acho que esses sim são os verdadeiros protagonistas de uma série de Senhor dos Anéis. E eu acho que é isso que essa série vem fazendo, e é por isso que eu estou gostando tanto dela. E isso está sendo feito em grande parte pelo diálogo, não só pela ambientação maravilhosa, pelos cenários maravilhosos, figurino, tudo isso. As culturas dessas raças estão sendo muito bem apresentadas pela parte do figurino, pela parte da decoração, do cenário, da ambientação, mas principalmente por conta do diálogo. E eu vou tentar mostrar para vocês por que o diálogo aqui nessa série é tão bom, né? Tem um ponto interessante. Hitchcock dizia que um bom diálogo ele é aquele que esconde muitas coisas, ou seja, quanto mais diferente é o que o personagem está dizendo do que ele está pensando e sentindo, melhor é esse diálogo. O diálogo não pode ser tão óbvio, né? Ele não pode simplesmente só, sei lá, explicar alguma coisa e só isso, só essa é a função dele, ou então simplesmente deixar claro o que esse personagem está sentindo, sabe? Tipo, depois que nós nos separamos, eu passei a sofrer muito, sabe? Esse é um diálogo raso, muito óbvio, né? E a gente vai ver como o texto está sendo muito bem trabalhado na série. Eu vou pegar aqui, primeiros exemplos que eu vou pegar são as conversas entre Elrond e a Galadriel. Eu acho que eles são um exemplo perfeito do que eu quero dizer. Primeiro a gente precisa lembrar o seguinte, o Elrond ele é informado que a Galadriel retornou, né, na missão dela, né? E ele vai encontrá-la assim, muito animado, né, para rever a amiga. E aí você percebe o seguinte, o cenário que eles estão, que a gente vai ter essa conversa, é um cenário em que você tem uma pintura de Valinor. E é muito importante, primeiro ponto, você entender que esse diálogo não só é um reencontro desses dois personagens, né, desses dois amigos, mas esse diálogo ele serve também para apresentar a gente melhor o que é Valinor para esses personagens, para esse contexto, para os elfos naquele contexto na Terra-média. Então você percebe por meio do Elrond que Valinor é como se fosse um paraíso. É um lugar que eles desejam voltar, é um lugar que eles querem terminar a vida deles em paz, né? Ou seja, Valinor resume o que é beleza, o que é harmonia, o que é paz para esses elfos, né? Isso é muito importante porque isso vai contornar toda a conversa deles, né, ao longo desse episódio. E aí começa a complexidade dessa conversa. O Elrond está escondendo, né, algo muito importante. No fundo, ele sabe que a Galadriel vai receber esse presente, que é voltar para Valinor, e a gente vai descobrir que esse presente, né, em decorrência da missão dela completa, não é bem um presente, é quase um exílio, né? O Alto Rei e o Elrond chegaram a uma conclusão de que é melhor você afastar a Galadriel da Terra-média
para que ela não continue insistindo com essa missão de encontrar o mal que está escondido e se fortalecendo, né? Então você já percebe que é um diálogo mais complexo, né? E a Galadriel ela apontou uma coisa muito interessante, porque o Elrond descreve qual é a sensação maravilhosa de você adentrar os portões de Valinor, né? Tem que lembrar que ele está construindo ali um ideal de Valinor até para a Galadriel se sentir mais representada, mais feliz ao receber o presente que ele sabe que ela vai receber, né? Mas ela diz, essa é a sensação que eu sempre vivi quando eu era criança, porque ela estava em Valinor. Valinor, então, para Galadriel, não é simplesmente um lugar em que ela passou a infância, não é só nostalgia, é também um lugar em que ela pôde conviver com o irmão. Porque a gente viu lá no início do episódio que ela diz algo muito interessante, ela fala assim, a partir da guerra com Morgoth, na Terra-média, os elfos descobriram a morte. E ela perde o irmão. Então Valinor para Galadriel é muito mais que um lugar. É muito mais que simplesmente um paraíso de harmonia e beleza. É um lugar onde ela tem as melhores memórias da vida dela, porque lá ela conviveu com o irmão. Isso é muito importante. Então, Elrond fala para ela, calma, antes de você tomar essa decisão, de você querer conversar com o Alto Rei para você voltar à sua busca incessante por esse mal que ainda existe na Terra-média, espera a cerimônia, né? Ou seja, espera o que o Alto Rei tem a lhe oferecer. O Alto Rei vai oferecer para ela, obviamente, essa volta para Valinor como um presente que poucos recebem, né? Teoricamente, né, a Galadriel deveria estar muito feliz de receber esse presente, mas não é o que acontece. Por quê? Nós vamos entender isso no segundo diálogo, que é muito bom. Então perceba, uma coisa muito importante. O Alto Rei deixa claro para o Elrond uma coisa muito maneira e que tem muito a ver com o Senhor dos Anéis. Ele fala o seguinte, essa busca incessante da Galadriel, ela pode causar o próprio retorno do mal. Porque o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, ainda que o mal ainda exista na Terra-média, ele pode estar adormecido, extremamente enfraquecido, só que o mal é um conceito, não é só Sauron, o mal está na gente. Então perceba, quando a Galadriel ela reforça o tempo inteiro que o mal continua a existir, que o mal está se fortalecendo, que o mal quer ressurgir, o que isso vai acontecer? Isso vai gerar medo. Isso gera medo não só nos companheiros elfos, mas também nos humanos, também na sociedade como um todo. E esse medo pode virar paranoia. E exatamente é medo e paranoia que fortalece o mal. Então, o mal que estava adormecido e podia muito bem não ressurgir tão cedo, ele pode começar a ganhar força e ressurgir exatamente por conta dos esforços da Galadriel. Perceba como é complexo o que ele fala, porque ele justifica o ato dele de exilar Galadriel por conta dela talvez estar escavando um buraco e acabar descobrindo o próprio mal, mas ele faz isso também por uma jogada política, né? Porque quando ele diz que o mal acabou, ele retira todas as vigílias élficas, ele está gerando uma tranquilidade no povo que talvez não exista. E a gente vai perceber isso logo no final do capítulo, que o mal está muito mais perto do que eles poderiam imaginar. Então é uma jogada política, olha que interessante, né? E a gente vai perceber que essa série está recheada disso, isso é muito bom. Mas vamos ao segundo diálogo entre Elrond e Galadriel, né? Galadriel informa ao amigo que ela não vai aceitar o presente e o Elrond fica completamente, né, estarrecido. Tipo, como assim você não vai aceitar esse presente maravilhoso, esse presente tão único, né? E aí ele fala para ela, olha, eu entendo a sua guerra, eu entendo a sua batalha, mas talvez a sua determinação seja por conta de uma paranoia, seja por conta dessa promessa que você fez pelo seu irmão, sabe? Minha amiga, vá descansar, vá se curar, né? Vá para Valinor, que é nosso paraíso, se curar nesse mal que você carrega em você, curar das suas mágoas, curar a sua revolta, né? Então é interessante, olha só quanta camada tem esse diálogo do Elrond, porque ao mesmo tempo que de fato ele tem todo o interesse, né, que a Galadriel vá para Valinor, isso segue, né? Isso é um movimento, isso é uma atitude política dele, ele também se preocupa com ela. E talvez no fundo ele acredite que Valinor vai fazer muito bem para ela, né? Porque a gente começa a entender aqui que essa Galadriel dessa série viveu em guerra, né? Viveu no campo de batalha, viveu buscando esse mal, viveu tentando cumprir essa promessa pro irmão, nunca relaxou, nunca teve um momento de paz, de harmonia. Então, no fundo, por mais que seja uma manobra política dele, ele talvez esteja de fato preocupado com ela. Ele fala isso, né, pro Alto Rei, ele fala, olha, tomar essa decisão para mim não é fácil, porque eu não só tenho essa consciência política, mas eu também tenho amizade por ela. E a gente vai perceber que o Elrond tem esse problema ao longo de
toda a série e com todos os personagens que ele interage. Olha que interessante, né? Só que aí, a Galadriel fala uma parada que é maravilhosa. Maravilhosa, meu Deus do céu. Ela fala o seguinte, olha, você quer para mim como presente que eu volte para Valinor com toda a mágoa que eu carrego, com toda essa dúvida e angústia do mal estar tão presente, e você quer que eu viva com isso em Valinor para sempre? Isso não é um presente, isso é um castigo. Imagina viver em Valinor pela eternidade com essa sensação de que eu não cumpri minha missão, com medo do mal voltando cada vez mais forte, com essa angústia, com essa revolta, sabe? Isso não é um presente. E a gente percebe uma coisa muito interessante. Valinor, ele é só um lugar. Você encarar lugar como um paraíso é uma questão de conceito. Paraíso e inferno tem mais a ver com o que está dentro da gente do que com o lugar. Porque você pode estar no lugar mais maravilhoso de todos, lindo, belo, a natureza mais pura. Você pode estar em Valinor. Mas se você tem o inferno dentro de você, você viverá o inferno. Então, olha como é complexo o diálogo e como é interessante o diálogo aqui, como você entende profundamente, não só o que são os elfos na Terra-média, vivendo pela primeira vez a morte, vivendo pela primeira vez esses conflitos, né? E como a gente consegue entender com profundidade a personagem da Galadriel e o personagem do Elrond, sabe? Ele é um político, mas ainda assim amigo dela. A Galadriel vem sendo muito criticada, né, na internet. Eu vou admitir aqui que eu também tive um pouco de resistência com a atriz. Né? Ela foi me ganhando aos poucos. Mas a gente precisa entender uma coisa. Tem muita crítica assim, nossa, mas a Galadriel não tem nada a ver com os filmes do Senhor dos Anéis, tem nada a ver com o livro, tem nada a ver com nada, né, com a obra original. Tudo bem, só que a gente tem que entender o que é a Galadriel aqui. Esse diálogo deixa um pouco claro, bastante claro, na verdade, quem ela é, a Galadriel. A Galadriel é uma guerreira de verdade. Não só guerreira porque ela usa uma espada, mas uma guerreira na cabeça, dentro dela, sabe, na alma dela. Ela fala pro Elrond, fala, nossa, você se tornou realmente um político, né? Ela tem quase raiva e revolta da política, do político. Por quê? Porque na cabeça dela, o mal é muito concreto. Ele é existente, ele é destrutivo, é ele que destrói, sabe? E para ela, as raças, as sociedades tinham que se unir para enfrentar esse mal e parar com essas relações políticas que trazem atritos. Sabe, essa questão de espaço, essa questão de cerca, essa questão de domínio, essa questão de diferenças culturais. Ela acha que todo mundo tinha que se unir, parar com essa politicagem e lidar com o mal como ele tem que ser lidado, com objetividade, com determinação. E talvez seja por isso que lá na frente, né, até esse momento eu vi 5 capítulos, talvez lá na frente, lá em Númenor, ela vai lidar tão mal com aquela situação com a Rainha Regente, porque ela não respeita, ela não consegue aceitar essas nuances políticas, diplomáticas, que para ela é tudo besteira. É isso que traz atrito, é isso que traz insegurança, enquanto que todo mundo tinha que estar focado em vencer o que importa, que é vencer o mal de fato, Sauron, Morgoth, tudo isso, né? Então a gente começa a entender um pouco mais ela. E o interessante é que esse diálogo entre Elrond e Galadriel nos faz entender muito mais o que são aqueles elfos, né? O que é Valinor para eles, né? A complexidade daquelas relações, mas esse diálogo também serve para a gente entender um pouco mais o próprio diálogo do Arondir, que ele vai ter com a Brownie. Eu chamo de Brownie, tá? Tipo Brownie, aquele bolinho, sabe? A gente entende bem melhor. Por quê? O Arondir é um vigia, né? Eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, mas ele tá apaixonado por uma humana, né? E quando ele encontra a Brownie ali nos fundos daquela taverna, é muito interessante porque ela dá pra ele umas sementes que parecem ser de uma planta muito rara, uma flor muito rara, alguma coisa assim. E só naquilo ali a gente já entende a importância, né, que os elfos dão para a natureza, né? Ele se choca. Como assim? Você macera essas sementes? Você destrói essa semente? Como assim? E ela fala delicadamente, delicadamente. Então, esse episódio reforça muito a relação dos elfos com a natureza, né? Com a natureza mais intocada possível, mais pura possível. A gente vê pelos cenários, a gente vê pelo diálogo, né? A gente vê pela cultura deles e pela forma como eles se relacionam, né? E o Arondir fica meio chocado, mas agradece, né, essas sementes tão raras. E o interessante é que ela pergunta para ele, vocês, no seu povo, né, vocês têm curandeiros? E ele fala, não. Quer dizer, sim, mas não na forma como os seus, né? Nós não temos necessariamente um curandeiro, nós temos os artífices, né, que seriam, na verdade, artistas, artesãos, né, que constroem, que fazem o belo. Porque nosso corpo, ele se cura sozinho. E a gente precisa, na verdade, curar nossa alma, curar nosso espírito, né? É uma cura interna.
E ele até fala que a beleza da arte, a arte em si, a beleza, a natureza, são os meios de cura da alma. Né? E olha que interessante, ele usa esse diálogo para fazer uma cantadinha ali, galantear Brownie, né? Fala, a beleza nos cura, olhando para ela assim com aquele olhar sorrateiro, né? Muito bom. Então, perceba que é um diálogo simples, que serve para mostrar a relação entre os dois, o quanto ele está encantado por ela, mas ainda assim esse diálogo serve para desenvolver mais ainda a raça dos elfos. Para desenvolver ainda mais a diferença entre os humanos e os elfos naquele momento, naquele contexto, né? E reforça ainda mais o que é Valinor e o que diz Elrond. Porque Elrond de fato está oferecendo, na cabeça dele está oferecendo para Galadriel a cura. É o que ele acredita. Vá para Valinor, vai curar esse mal que você carrega em você, essa paranoia, sabe? Essa mágoa, né? Mas Galadriel é uma guerreira. Galadriel sabe que a única forma que ela tem ela é objetiva. A única forma que ela tem de curar esse mal é enfrentando ele e vencendo. E é exatamente por isso que ela vai, já nos portões de Valinor, ela vai pular na água e vai voltar naquele nado louco, ensandecido dela de vou atravessar o oceano para voltar para a Terra-média, né? A cena é meio brega, eu concordo. Os efeitos visuais ali não funcionam tão bem. É bonito, mas o significado é interessante, né? Ela lembra ali não só da promessa que ela fez pro irmão, mas disso, de que ela só vai resolver o mal que há dentro dela, sabe? Essa mágoa, essa revolta, essa dúvida, essa insegurança, quando ela encontrar o mal e vencer esse mal, seja dentro dela ou seja fora dela. E isso está sendo representado pelaquela adaga, pelaquela conversa que ela teve com o irmão, né? Você precisa, às vezes, se adentrar à escuridão para que você enxergue a luz. Então, essa série, para mim, tem um texto muito bom. A conversa, por exemplo, do Arondir com o líder, daquela vigília ali, é muito importante, principalmente pro quarto episódio. Eu não vou falar sobre isso para não ficar um vídeo gigantesco, né? Vou deixar para o quarto episódio. Agora eu vou falar rapidamente sobre uma conversa interessante entre a Nori, né? Que é a menina dos pés peludos, e seus pais. Como o texto é inteligente, né? A Nori, ela tem a ânsia dentro dela, uma vontade, um desejo dentro dela de conhecer, sabe? De desbravar, né? E isso causa, obviamente, problemas. Por quê? Porque ela vive numa sociedade, os pés peludos, que a principal preocupação deles é se proteger, porque eles são muito frágeis, muito vulneráveis, né? E eu acho muito interessante como o pai e a mãe dizem teoricamente a mesma coisa de formas completamente diferentes e como a gente vai entender profundamente como é cada um desses personagens. Porque o pai, você percebe que foi ele que deu para Nori essa vontade, essa vontade de desbravar, né? Ser mais abusado, ser mais arriscado, essa curiosidade e tal, né? Só que ele tem preocupação em relação à filha e ele amadureceu, viu que o mundo não dá, você não pode se arriscar tanto assim. Então ele fala para ela, olha, mas muitas vezes você não precisa sair de perto da gente para ver coisas novas, interessantes e curiosas. Por você não estar aqui, você perdeu, né, ter visto dois viajantes interessantes, maneiros, que não era normal eles passarem por aqui e tal, entendeu? Então, assim, a mensagem dele é o seguinte, olha, fique com a gente, fique na segurança, fique protegida, porque mesmo perto da gente, mesmo em segurança, você também tem coisas para conhecer, para descobrir. É interessante. Enquanto que a mãe não, a mãe é mais preocupada, mais nervosa, ela fala, você não deveria ter saído, sabe? Os pés peludos, eles sobrevivem porque eles se mantêm juntos, se mantêm próximos, se mantêm unidos, se mantêm quietos, escondidos. Teoricamente, a mesma coisa que o pai está dizendo. Fique com a gente, fique aqui, ó, fique sob proteção. Mas ela fala com a personalidade dela, ou seja, ela tem medo pela filha, o medo dela é maior. E aí, a mãe da Nori fala uma parada que eu achei maravilhoso. Ela fala, olha, nós temos o privilégio, a liberdade de não nos preocuparmos. Nós fugimos das preocupações. Por que eles têm esse privilégio? Porque eles não têm uma propriedade deles. Porque eles não têm um lar fixo. E aí ele até diz, os elfos têm as florestas, né? Os humanos têm as plantações, os anãos têm as minas. Ou seja, quando você finca um lar, quando você finca uma propriedade, você tem que conseguir protegê-la. Você já está sob risco, você já está sob ameaça dos outros que podem querer tomar esse lar de você. Ou seja, você tem que ser capaz de proteger seu próprio lar, caso você queira um lar. Nós que somos pés peludos, nós somos tão pequenos, tão vulneráveis, que nós não temos esse direito de ter um lar fixo. Porém,
nós temos a liberdade de fugir da preocupação, de fugir das ameaças. Olha que coisa linda. É uma maneira de você interpretar essa vulnerabilidade, esse medo, né, de uma forma que você se sinta bem ainda, que você encontre ainda um ponto positivo, sabe? No ato de você ser tão frágil, tão pequeno, que você não pode ter o seu próprio lar, tem que viver nômade, viajando. Então, eu acho que o texto dessa série é lindo. Eu vou tentar ir desenvolvendo isso ao longo dos episódios. O segundo episódio tem diálogos maravilhosos. Então é o seguinte, se vocês gostaram desse vídeo, eu sei que ele é um pouco diferente, mas se vocês gostaram, sabe, coloque aí. Parte 2, episódio 2, bota aí exclamação, Rodrigo, episódio 2, bota aí pra gente, né? E mais uma coisa, se você gostou do conteúdo, gostou do vídeo, mesmo que você não tenha se convencido e continue sem gostar da série, eu agradeço que você está aqui até agora. Então, por favor, dê um like, coloque um comentário, sabe? Se puder, compartilhe, porque é a única forma da gente conseguir crescer o Enquadrando, sabe? Ampliar o Enquadrando e, claro, continuar gerando esse conteúdo, tá bom? Obrigado por todo mundo que chegou até aqui. Um grande abraço e bons filmes. E boas séries!